O universo é imenso, belo e cheio de maravilhas. Mas por trás de tudo isso, existe uma face sombria que a maioria das pessoas prefere não encarar. Um lado misterioso, silencioso e perturbador, onde as leis da física parecem se desfazer, onde a luz desaparece sem deixar vestígios e onde a escala das coisas é tão gigantesca que o nosso cérebro simplesmente não consegue compreender. Neste vídeo, nós vamos explorar os lugares mais estranhos, vazios, perigosos e incompreensíveis que existem no cosmos. Lugares que fazem qualquer filme de terror parecer brincadeira de criança e que lembram a gente de como somos pequenos, frágeis e, de certa forma, completamente perdidos nesse vasto oceano cósmico. Vamos começar por algo que parece simples, mas que é muito mais assustador do que qualquer buraco negro ou estrela explosiva: os vazios cósmicos. Imagine viajar pelo espaço esperando encontrar estrelas, galáxias, nebulosas, qualquer coisa, mas em vez disso, você se depara com um nada absoluto. Um deserto tão imenso que faria qualquer pessoa sentir um medo primitivo. O tipo de medo que surge quando você percebe que está completamente sozinho. Um dos maiores desses desertos é o Boötes Void, um vazio tão gigantesco que, se você colocasse a Via Láctea dentro dele, ela pareceria um ponto microscópico flutuando em um oceano infinito de escuridão. Ele tem cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, e durante muitos anos, quando os astrônomos o descobriram, acharam que ali simplesmente não existia nada. Só depois de muito estudo perceberam que havia algumas galáxias espalhadas lá dentro, mas tão poucas e tão distantes umas das outras, que é quase como se o próprio universo tivesse evitado preencher aquele espaço. Alguns pesquisadores, tentando entender como esse vazio tão grande se formou, chegaram a considerar teorias que parecem ficção científica. Uma delas sugere que regiões tão enormes e vazias podem ser sinais deixados por colisões entre universos durante a inflação cósmica, nos primeiros instantes após o Big Bang. É quase como se um outro universo tivesse batido no nosso e empurrado a matéria para longe, deixando para trás uma bolha gigantesca de nada absoluto. A ideia é controversa, claro, mas só o fato de cientistas considerarem essa possibilidade já mostra o quão estranho o Boötes Void realmente é. Mas se você achou isso perturbador, espere até conhecer o Eridano Supervoid. Ele ficou famoso por estar associado ao maior ponto frio do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação deixada pelo Big Bang. Quando os cientistas observaram essa região usando os satélites WMAP e Planck, perceberam que ali a radiação era significativamente mais fria do que o esperado. Isso deixou todo mundo intrigado, porque o universo, em média, deveria ser muito uniforme nessa radiação. A explicação mais comum para isso é que existe um super vazio naquela direção. Um vazio tão profundo que a luz perde energia enquanto atravessa sua vasta extensão. Mas, assim como no caso do Boötes Void, algumas teorias mais ousadas sugerem que essa região poderia ser uma pista de que o nosso universo já teve algum tipo de contato com outro universo. Mesmo que isso não seja verdade, só de imaginar uma estrutura tão grande e tão vazia que consegue alterar a radiação do Big Bang já é algo impressionante e ao mesmo tempo desconfortável. Mas nem tudo no universo é vazio. Algumas regiões são tão intensas, tão densas e tão violentas que parecem desafiar a própria existência. Um desses lugares misteriosos é chamado de Grande Atrator. Ele não é uma estrela, nem um buraco negro, nem uma galáxia. Na verdade, ele é uma concentração enorme de massa que exerce uma gravidade tão poderosa que afeta o movimento de milhões de galáxias ao redor, incluindo a Via Láctea. Em outras palavras, nós estamos sendo puxados em direção a um ponto do universo sem realmente saber o que existe lá. Por muito tempo, o Grande Atrator ficou escondido atrás da chamada Zona de Evasão, a região do céu bloqueada pela poeira e pelas estrelas da nossa própria galáxia. Só depois de muita observação, os cientistas começaram a descobrir que ali existia um aglomerado gigantesco de galáxias, com uma massa tão absurda que literalmente distorce a trajetória de outras galáxias inteiras. É estranho pensar que a Via Láctea está sendo lentamente arrastada para algo tão colossal que nem conseguimos ver direito.
como se estivéssemos presos em uma correnteza invisível no meio de um oceano escuro. E enquanto algumas estruturas cósmicas são gigantescas e silenciosas, outras são pequenas, compactas e completamente destrutivas. É o caso dos magnetars, as estrelas de nêutrons mais extremas já conhecidas. Imagine um objeto do tamanho de uma cidade, mas com uma massa maior do que a do Sol inteiro. Agora imagine que esse objeto possui o campo magnético mais poderoso do universo, capaz de deformar átomos, destruir moléculas e até afetar dispositivos eletrônicos à distância. Em 2004, um magnetar chamado SGR 1806-20 liberou um surto tão violento de energia que chegou a afetar a atmosfera da Terra, mesmo estando a 50 mil anos-luz de distância. Se estivesse muito mais perto, talvez nem estaríamos aqui para contar a história. A existência de magnetars mostra uma das faces mais cruéis da morte estelar. São cadáveres de estrelas que continuam perigosos mesmo depois de seu fim. Mas nada se compara aos buracos negros. Essas regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar são provavelmente os objetos mais assustadores que existem. E entre eles, os mais brilhantes e poderosos são os quasares. Eles parecem estrelas extremamente luminosas quando observados de longe, mas na verdade são buracos negros supermassivos devorando matéria em escalas inacreditáveis. Um dos mais famosos é o TON 618, que abriga um buraco negro com mais de 60 bilhões de vezes a massa do Sol. Para ter uma ideia, se ele estivesse no lugar do nosso Sol, engoliria todos os planetas, todas as estrelas próximas, e ainda teria espaço para consumir praticamente todos os objetos do sistema solar sem ficar cheio. A luz emitida pelo disco de acreção ao redor de um buraco negro desses é tão intensa que supera o brilho de galáxias inteiras. E quando observamos um quasar como esse, estamos olhando para um universo jovem com menos de 10% de sua idade atual. Mas é no horizonte de eventos que o universo começa a ficar verdadeiramente desconcertante. Essa é a fronteira ao redor de um buraco negro, a partir da qual nada mais pode voltar. A luz fica presa, o tempo desacelera e as leis da física que conhecemos simplesmente param de fazer sentido. Para quem está fora, um objeto parece congelar no tempo ao se aproximar do horizonte. Mas para quem cruza essa fronteira, tudo continua acontecendo normalmente, pelo menos até os efeitos extremos da gravidade começarem a destruir tudo. E dentro desse limite existe algo ainda mais misterioso: a singularidade. Um ponto de densidade infinita onde a matemática simplesmente entra em colapso. A física que conhecemos não funciona lá. Não sabemos o que existe do outro lado. Não sabemos se existe um outro lado. É como se o universo estivesse dizendo: daqui para frente, vocês não podem saber. E isso nos leva a uma das partes mais intrigantes do cosmos: o limite do universo observável. A maioria das pessoas imagina que esse limite seja como uma borda ou uma barreira física que marca o fim do universo. Mas não é nada disso. O universo observável é apenas a região da qual a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Isso significa que existe muito mais universo para além desse limite, talvez infinitamente mais, mas nós nunca vamos conseguir ver. A expansão do espaço está acelerando tanto que existem galáxias se afastando de nós mais rápido do que a própria luz pode viajar. Não porque estão se movendo no espaço, mas porque o espaço entre nós e elas está se expandindo. Isso torna impossível observar o que existe além de um certo ponto. É como se o universo estivesse fechando as cortinas na nossa frente. O que está além disso? Mais galáxias? Mais vazios? Outros universos? Nunca saberemos. E quando juntamos tudo isso, percebemos que o universo é um lugar muito mais estranho e perturbador do que qualquer história de ficção poderia imaginar. Existem desertos gigantescos onde nada acontece por bilhões de anos. Existem monstros invisíveis devorando tudo ao redor. Existem forças tão poderosas que moldam o destino de galáxias inteiras. Existem regiões onde o tempo e o espaço deixam de fazer sentido. E existem fronteiras que nunca poderemos ultrapassar, não importa o quanto evoluímos. O universo é belo, sim, mas é também frio, indiferente e cheio de segredos que nunca serão revelados. Cada descoberta que fazemos só aumenta a certeza de que sabemos muito menos do que imaginamos.
E talvez seja isso que o torna tão fascinante, a mistura perfeita entre maravilha e medo, entre luz e escuridão, entre respostas e mistérios que permanecem para sempre fora do nosso alcance. Esse é o lado obscuro do universo. Um lembrete constante de que, apesar de toda a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento e toda a nossa curiosidade, ainda somos apenas pequenos viajantes tentando entender um cosmos que está muito além da nossa compreensão.